Enxaqueca menstrual é o tema da nossa live. Boas-vindas para todo mundo. Claro que vamos dar uns 5, 10 minutos até para o pessoal entrar. Então não tem pressa. Quem está chegando aí agora, já a live já estando publicada, pula uns 7 minutos para ver se já está onde precisa, né? Vai começar a live sobre enxaqueca menstrual. Então, em primeiro lugar, boas-vindas para todo mundo. Boa noite. Já ouvi um boa noite ali. Que bom que você conseguiu o horário, né? Olha, eu vou te dizer o seguinte. Acabei as consultas faz aí uns menos de 15 minutos, mas já acabei meio esgotado. Então, não... Até teve aí algumas ligações que eu tinha que ter retornado. Uma delas eu não consegui retornar, ficou para amanhã, porque quando você está nas consultas, você tem que estar super bem. Você não pode estar cansado, você não pode estar nada. Então, já aconteceu ano passado, eu não lembro quando, eu falei para na época a minha assistente era a Jussara. Eu falei, Jussara, desmarca tudo daqui para cá, porque eu não vou conseguir. Então você tem que ter a noção se você está em condições. Até para atender um telefone você tem que estar em perfeito estado, entendeu? Aí eu dei aquela descansada de 10 minutos e vim para cá. Para nossa live de enxaqueca menstrual. É bem mais tranquilo, é bem mais fácil do que resolver algum problema lá, o paciente e tal, mas ficou para amanhã porque eu tenho que estar com a cabeça em perfeita ordem, né? Um abraço da Noruega, que legal, Kelly. Ô Kelly, você sabe que eu fiquei na Noruega uns 5 meses? Você tá onde na Noruega? Que cidade? Faz tempo que você tá lá? Tá estudando? O que você tá fazendo? Noruega. Estamos em maio, né? Você tava lá no dia 17 de maio, data da independência da Noruega. É independência, né? Essa data acho que é independência mesmo. Mari Coelho... Paulinha, São Paulo. Tantos lugares que devem ser muito legais de conhecer. Lugares bonitos, pessoas bonitas. E a vida é uma só. A gente tem que viajar. Eu amo viajar. Amo viajar. Olha, vi Munhoz, Santiago do Chile. Bergen. Bergen é onde eu não fui, mas dizem que é absolutamente linda, uma das mais lindas cidades. No sudoeste, né, da Noruega. Tem uns cruzeiros lá que saem de Bergen e vai para o norte. Abraço de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu já estou me sentindo viajando, sabe? Já me sinto viajando. O que eu mais gosto no mundo é viajar. Jundiaí, João Pessoa, Pernambuco. Eu que gosto de viajar, nunca fui para João Pessoa. Tenho que corrigir isso quanto antes, que já tenho amigos de lá. Sei que é lindo, as pessoas são incríveis. Ah, Claudiane, pô, olha a Claudiane aí. Ô Claudiane, tudo bem? Eu acho que você é a Claudiane, né? Imagino que seja, né? Naras, boa noite. Belém, que gostoso. Ô Kelly, você mora há 16 anos, já fala norueguês tudo, né? Eu não aprendi porque naqueles 5 meses eu acabei falando inglês com todo mundo. Como todo mundo na Noruega fala inglês, não deu tempo. Tudo bem que aprendi assim, bobaginha,
mas não deu tempo. Você viu que eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar. E assim, o que mais dói é não conseguir falar direito. Taubaté, São Paulo, Francine Coutinho. Belo Horizonte, Flávia Cardoso Naves. Eu fui uma vez para Belo Horizonte, Flávia, só mesmo para conhecer. Só peguei o avião, passei o dia lá, fui, me centrei naquele Mercur que fica perto da Praça da Liberdade. Como é lindo aquele pedacinho. E dali você vai pro Savassi e lá você se tem tudo por aí naquele pedacinho. E tinha um teatro que não era por lá, peguei um táxi para ir. Claro que fui no mercado, fui naquele Chapuri, aquele restaurante lindo de Belo Horizonte, que tem tudo que é comida mineira. Nossa, tudo bem que é turístico, mas eu sei que muita gente de Belo Horizonte também vai para lá. Carangola, Minas Gerais, Campinas, Kelly confirmando que é belíssimo aí em Bergen, na Noruega. Acabei não indo, ó. Eu fui para Trondheim. Trondheim fica no norte da Noruega, a mais ou menos 100 quilômetros do Círculo Polar. 100 quilômetros ao sul, 100 quilômetros antes do Círculo Polar. Então, quando no verão anoitecia, o sol ia um pouco para baixo do horizonte. Mas claro que não escurecia, né? Mas se você vai acima do Círculo Polar, o sol não vai para baixo do horizonte. BH está presente e Paracatu, Minas Gerais. Eu estou vendo que bastante gente em Minas Gerais. Temos Pernambuco, a Rejane. Carazinho, eu não sei onde fica Carazinho. Brusque, Santa Catarina. Nossa, se a Pátia aí, minha esposa, né, que é toda a família lá de Santa Catarina, do eixo Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, souber que você é de Brusque, ela vai ficar falando. Nossa, é legal isso. O pessoal lá de Santa Catarina tem um senso de pertencimento muito grande. Natal, Rio Grande do Norte. Natal fui várias vezes. Tenho um ótimo amigo aí em Natal que é médico, ele é da Sociedade da Dor, Dr. Levi Jales. E com ele fui para vários lugares. Fui para a casa de praia dele, que agora esqueci o lugar, mas agora ele não está mais naquela casa de praia, está em outro lugar. E também fui, sem dúvida nenhuma, e aí fui várias vezes para Tibau do Sul, que não é em Natal, mas é ao sul. E um pouco da Pipa, né? A Praia da Pipa. Rio de Janeiro, que delícia, Kel Muniz. Que gostoso, né? Atrás desses nomes, atrás né, do que a gente está vendo aqui na tela, tantas almas, tanta gente bonita, tanta gente... Nossa, que bacana, bacana mesmo. João Pessoa, quando eu for, avisa, vou falar, pessoal, onde que é um lugar bom para todo mundo se encontrar. Na época que eu fui para Belo Horizonte, passar assim o dia, conhecer, eu fiz isso, eu falei, gente, 6 horas, eu vou estar em tal lugar, enfim, e aí apareceu um pessoal lá, foi muito legal. Lagoa da Prata, Minas Gerais, Campos do Jordão, Rafa, Coelho, Manu. Campos do Jordão sempre traz boas lembranças, né? Porque quando eu era pequeno, eu ia no acampamento dos Pumas, em Campos do Jordão. Não sei se ainda tem esse acampamento dos Pumas. Então, enfim, boas lembranças. Igaraçu, Pernambuco, Ourinhos, São Paulo. A Ângela, que era a psicóloga da clínica, ela era de Ourinhos. Abraço São José dos Campos, interior de São Paulo. Estou vendo mais que uma pessoa, várias pessoas. Temos a Cunha Lucimara, temos a Elaine Tibana, de São José dos Campos, e teve mais alguém ali em cima que falou... Aqui, ó, a Luciana
Silva, nutricionista, São José dos Campos, Brasília. E a Kelly já se comunica no norueguês também, né? Já faz tempo que tá lá. Para de Minas, Minas Gerais, Carangola, Minas Gerais interior, boa. E olha, temos mais uma pessoa de Natal, Artilinhas oficial de Natal, Rio Grande do Norte. Lilian Delgado, Sorocaba. Lilian, tudo bom? Nossa, a Josi, me conta, a comida de Minas é boa, né? Com certeza, que delícia. Ó, gente, quem for para Minas tem que ir naquele Chapuri num fim de semana. É uma experiência. Chapuri escreve com X. Chapuri. Yara Araújo, vai ficar salva? Normalmente não, porque eu consigo fazer essa aula sem pensar em muita coisa, sem organizar demais, sem estruturar demais. Volta, vai. E quando a gente não tá desde o começo, sei lá, eu vou ver se vai salvar ou não. Por enquanto não, mas vocês estão aqui, vamos aproveitar. Que chato, Kelly. Que você tá na Noruega, né? Já é 00:53. Puxa vida. Acho que eu deixo guardado no mínimo até amanhã, tá bom, Kelly? Vai dormir. Senão você fica com enxaqueca. 1h da manhã. Esquece, vai dormir. Balneário Camboriú. Nossa, cadê a Paty pra ver que você é de Balneário Camboriú? Agora maio ainda anoitece. Em Bergen já não tem noite. Não tem, fica quase escuro. Né, Kelly? Em Bergen. Eu tô mais ao norte, fica menos escuro ainda. Curitiba, quando a gente vai para Balneário Camboriú, eu sempre paro em Curitiba. Muito gostoso. Sinara, olá Sinara, sempre esse bom humor para. Hoje nós vamos falar de enxaqueca menstrual. Nós vamos destrinchar a enxaqueca menstrual. É um tema que é recorrente, mas eu tento não fazer todo dia para vocês não se entediarem, né? A Clau já dizendo aqui que o senhor não, você, por favor, é a pessoa que mais soube me explicar. Opa, pulou, mas pena, mas enfim, desculpa, você escreveu tanto ali, pulou, fugiu. Vamos ver aqui, hoje não vou responder, vou falar de enxaqueca menstrual. Eu acho que já deu, a gente já conseguiu agremiar quem chegou. Quem não chegou, na verdade, vai perder aí o começo da aula, e o começo da aula é importante para você entender o resto da aula, então vai boiar. Aí vocês dão umas educadas avisos para essas pessoas, olha, a aula começou há um tempo atrás, depois você tenta assistir de novo para pegar o fio da meada. Então é o seguinte, eu vou agora olhar menos para os recados que eu estou recebendo, ainda bem, obrigado, e vou olhar para você diretamente. Às vezes eu vou olhar para o recado mais para sentir se tem alguma pergunta relevante, alguma coisa do gênero, mas eu pretendo mais focar em você aqui e desenvolver um raciocínio, porque eu acredito o seguinte: a informação é a melhor prevenção e o conhecimento é o melhor tratamento. Então nós vamos conhecer a enxaqueca menstrual. Para conhecer a enxaqueca menstrual,
é importante a gente entender o equilíbrio hormonal, vamos dizer assim, mais básico da mulher. A mulher, ela difere do homem porque ela tem um outro tipo de equilíbrio hormonal. Um equilíbrio hormonal que resulta nas menstruações. Esse equilíbrio hormonal da mulher compreende duas forças. Quando a gente pensa em equilíbrio, a gente logo lembra do quê? Daquelas balanças antigas de pratos, balança de pratos, que tem um prato aqui, um prato ali e uma coisa que segura os dois pratos e que deixa esses dois pratos em equilíbrio. Esse equilíbrio da balança pode ser estático, onde a balança fica assim, ou dinâmico, onde a balança ora vem para cá, ora vem para lá, ora pesa de um lado, ora pesa do outro. Então, o equilíbrio hormonal da mulher é governado por duas forças hormonais principais. De um lado, o estrogênio. De outro lado, a progesterona. Essas duas forças hormonais, porque estão em equilíbrio, elas são ao mesmo tempo antagônicas e complementares. Isso é muito importante entender. O estrogênio é um hormônio que tem uma ação no útero de desenvolver as células uterinas. Então você tem ali, por exemplo, o endométrio, que é aquela camada interna do útero. O estrogênio tem uma ação de fazer esse endométrio crescer, as células do endométrio se multiplicarem e se dividirem, e o endométrio se proliferar. Quando vem a menstruação, assim que vem a menstruação, os níveis de estrogênio e progesterona estão lá embaixo, lá no chão. Por que os níveis estão lá embaixo? O cérebro capta esses níveis baixos e começa a fabricar um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, ou FSH. O que esse hormônio faz? Ele vai estimular os folículos ovarianos, que são estruturas que ficam dentro dos ovários, a fabricar estrogênio. Esse estrogênio, agora sendo estimulado a fabricação dele pelos folículos ovarianos, pelo hormônio folículo estimulante, vai atuar, por exemplo, no endométrio, essa camada do útero que descamou na menstruação que acabou de terminar. Essa camada agora começa a se proliferar novamente, que nem eu acabei de falar antes, graças ao efeito do endométrio. Então começa esse estado de divisão celular, multiplicação celular ali no endométrio. O estrogênio também tem uma ação de multiplicação celular, divisão celular em todas as células fora do endométrio que tenham receptores de estrogênio. Então, por exemplo, as células gordurosas, células mamárias. Então elas vão se desenvolver por conta do estrogênio que está sendo produzido nos folículos ovarianos. E ele está sendo produzido porque tem um hormônio no cérebro chamado hormônio folículo estimulante, que está lá estimulando esses folículos a produzir estrogênio, cada vez mais estrogênio, a cada dia um pouco mais de estrogênio. E conforme os dias passam, esse endométrio vai se proliferando, se recuperando daquilo que ele descamou. Bom, o estrogênio também tem um efeito sobre o líquido que a gente retém no corpo. O estrogênio faz você reter um pouco mais de líquido. Pô, mas retenção de líquido não é bom. Calma, que é bom quando você perdeu o líquido, que é o que aconteceu quando você perdeu o sangue na menstruação. Então é bem-vindo esse hormônio agora com essa ação
para reter um pouco mais de líquido. E é o que vai acontecer, você não vai inchar, não vai acontecer nada. Ele está fazendo uma coisa fisiológica, porque você perdeu o líquido da menstruação, agora você quer reter um pouco mais, tudo bem. E o estrogênio também tem um efeito nos neurônios do cérebro. O estrogênio tem um efeito estimulante dos neurônios, efeito estimulante no cérebro. E assim, uma mulher normal e saudável, que é o que nós estamos falando por enquanto, estou explicando a menstruação para depois explicar o desequilíbrio na menstruação. Uma mulher normal e saudável, ela vai se sentir cada vez mais alerta, cada vez mais estimulada, cada vez mais antenada, conforme vão passando os dias a partir daquele dia que começou essa produção de estrogênio. E essa produção vai aumentando e o endométrio vai se proliferando e o cérebro vai sendo agradavelmente estimulado, até que chega um dia que esse nível de estrogênio atinge um máximo. Esse normalmente é o 14º dia do ciclo menstrual. Um ciclo menstrual dura um mês lunar, ou seja, 28 dias. Esse ciclo menstrual de 28 dias, no meio dele ocorre um pico de estrogênio. E ali também ocorre a ovulação. Então esse estrogênio que estava sendo produzido no folículo ovariano, além de fazer o endométrio proliferar, além de estimular o cérebro, também estava fazendo com que óvulos se desenvolvessem dentro do ovário. Então, a cada mês, a cada ciclo, cerca de algumas unidades, algumas centenas de óvulos vão se desenvolver dentro dos ovários, por ação do estrogênio. Esses óvulos, cada vez mais eles vão crescendo, de modo que quando chega perto do 14º dia, eles ficam tão desenvolvidos que vários deles você poderia ver a olho nu, olhando para o ovário. Você veria umas pequenas bolhas na superfície dos ovários. E aí são realmente esses folículos ovarianos e dentro tem os óvulos. O nome certo seria ovócitos, mas vamos brincar de chamar de óvulo, tá? Fica mais fácil. E aí, esses óvulos vão crescendo e vão fazendo pressão para fora na parede desse ovário, ou desses, né? Porque podem estar crescendo em ambos os ovários. Como eu disse, de algumas unidades, algumas centenas desses óvulos estão se desenvolvendo. Até uma hora que um deles, né, vários deles iam acabar rompendo a parede do ovário. Vários deles. Mas era por uma questão de fração de segundo, um deles rompeu a parede do ovário, porque cresceu muito. E aí ocorre a ovulação. Esse óvulo que estava lá dentro desse folículo é liberado para fora do ovário e vai para a trompa, em direção ao útero. Essa jornada vai levar mais ou menos uns 3 dias. Bom, essa é a ovulação. No que ocorre a ovulação, lembra que rompeu aquela parede do ovário? Muito bem. Lá onde rompeu aquela parede do ovário, se formou uma feridinha, porque existia lá aquele óvulo lá dentro, chegou e fez pressão para fora, uma bolha quase, e aí essa bolha rompeu, o óvulo saiu, e aqui ficou essa bolha rompida, vamos dizer assim, que passa a se chamar corpo lúteo. O corpo lúteo, por sua vez, começa a produzir o outro hormônio desse equilíbrio hormonal, chamado progesterona. Então lembra que o equilíbrio hormonal é composto de 2 forças hormonais, estrogênio de um lado,
progesterona do outro. E eu disse no começo da live que estrogênio e progesterona têm ações ao mesmo tempo opostas e ao mesmo tempo complementares. Então a progesterona, nessa hora, que começou a ser produzida agora, no 14º dia desde que começou esse ciclo menstrual, lá no corpo lúteo, vai começar a ter uma ação oposta. Por exemplo, vai no endométrio, vai mandar parar de se multiplicar e se dividir as células do endométrio. Lembra que eu falei que o estrogênio faz com que as células que contêm receptores de estrogênio, por exemplo, no endométrio, por exemplo, as células mamárias, gordurosas, se multipliquem e se dividam? Pois bem, a progesterona manda essas células imediatamente parar de se dividir e de se multiplicar e de crescer naquela hora. E sim agora se desenvolver, e sim agora se diferenciar. Essa diferenciação. O que é a diferenciação? Bom, você era uma célula jovem que ficava só se multiplicando, se dividindo, e você não estava prestando atenção em cumprir a tua função. Para que você nasceu? Eu nasci para ser um endométrio. Muito bem. Em vez de ficar só se multiplicando, se dividindo, vai lá se especializar, vai virar uma célula totalmente funcional de endométrio. Para de se multiplicar, para de se dividir, começa a se especializar. Seja uma célula perfeita, saudável e funcional de endométrio. Então, agora essa camada interna do útero, que descamou na menstruação passada e por ação do estrogênio se desenvolveu de novo, se multiplicou, se dividiram as células, agora essas células começam a diferenciar para ser efetivamente um endométrio capaz de abrigar esse óvulo que está chegando, porque se esse óvulo for fertilizado, essa pessoa vai ficar grávida e ele tem que encontrar um ambiente nesse endométrio propício para receber nutrição e para ficar ali durante todo o período da gestação. Então isso tudo está acontecendo por ação da progesterona que está fazendo esse endométrio se diferenciar. E também a progesterona faz com que este tecido, que é o endométrio, receba mais vascularização, mais vasos sanguíneos, mais nutrição e mais oxigenação, para justamente esse endométrio não pensar em descamar, não pensar em cair dali. Porque, por enquanto, tem que preparar. Caso haja gravidez, tem que estar tudo pronto. Então, a progesterona está lá preparando esse endométrio, está fazendo esse endométrio se nutrir, receber oxigênio, etc. Na área de retenção líquida, a progesterona dá uma bela enxugada no líquido retido, entendeu? Lembra que o estrogênio dá uma retenção fisiológica, normal, esperada e benéfica. A partir do 14º dia do ciclo, a progesterona faz com que esse líquido em excesso retido seja eliminado. E no cérebro, a progesterona tem uma ação calmante do cérebro. Lembra que o estrogênio tem uma ação estimulante. A progesterona tem uma ação calmante. Dá para você ver bem essa ação calmante na gravidez. A mulher, quando ela está grávida, ela libera progesterona na placenta. Aí já não é mais o corpo lúteo já era nessa hora. A placenta começa a liberar a progesterona numa taxa até 20 vezes maior do que uma mulher não grávida. Por que eu estou falando isso nesse momento? Um pequeno parênteses, da gravidez. Porque essa quantidade enorme de progesterona faz com que a grávida, por exemplo, lembra que eu falei que a progesterona calma o cérebro? A grávida fica com sono toda hora, a grávida fica zen, tá tudo bem, tá tudo ótimo. A grávida, só começar a gravidez que ela começa a fazer xixi direto. Isso é tudo ação de enxugar o líquido retido do organismo, muito antes do feto
ocupar um espaço tão grande a ponto de apertar a bexiga. Eu não estou falando nessa hora, estou falando muito antes. Começa a fazer mais xixi, etc. Mas na mulher que não engravidou, isso também se faz sentir, só não é tão óbvio. Não é que a ação calmante que a mulher, a partir do 14º dia até o dia da menstruação, fica com sono, nada disso, ou que faz mais xixi. É uma coisa mais sutil. Se você não prestar atenção, nada disso você vai sentir, né? Se você for uma mulher saudável, isso tudo faz parte da vida, vamos dizer. Aí, essa progesterona, ela vai sendo produzida cada vez mais pelo corpo lúteo e atinge um pico uma semana depois da ovulação. E depois disso ela começa a decrescer a produção de progesterona pelaquela feridinha, por aquela casinha vazia daquele óvulo que ovulou. E aí chega uma hora que esse corpo lúteo, né, que é a casinha vazia, a capacidade dele vai esgotando. Se não houve fertilização desse óvulo, você vai ter daqui a pouco a menstruação, porque esgotou a capacidade daquele corpo lúteo de produzir progesterona. Se tivesse havido a fertilização, esse óvulo fertilizado se implantaria no endométrio e ia começar também a formação da placenta. A placenta, como eu disse, produz progesterona por si, mas não tem placenta, não tem gravidez. Tem só agora esse corpo lúteo que está falindo, vamos dizer, está falhando, está acabando. E durante a próxima semana, quando acabar a próxima semana, acaba a capacidade desse corpo lúteo de fabricar progesterona. E aí acaba esse aporte que essa progesterona estava dando de nutrientes e de vascularização sanguínea e de oxigenação ao endométrio. Lembra que a progesterona fazia isso? Acabou. E aí o endométrio simplesmente descola e vem a menstruação fechando o ciclo. Esse é um ciclo menstrual normal. Normal, e essas duas forças hormonais agiram em equilíbrio dinâmico. Ora uma estava mais alta, ora uma estava mais baixa do que a outra. Muito bem. Ocorreu a ovulação, esse ciclo todo dura 28 dias, 4 semanas, um mês lunar. Agora, vamos pensar numa situação que a mulher, por algum motivo ou por outro, não ovula. Não ovula. Ou porque toma pílula, né? A pílula é um ano ovulatório, ou porque está com estresse, faculdade, trabalho, casa, família, sei lá, tanta coisa aí, estresse. Ou porque está comendo alimentos que contêm disruptores endócrinos, disruptores hormonais, substâncias contidas nos... Não é bem alimentos, né? Produtos alimentícios que causam uma disrupção nos hormônios, especialmente no estrogênio. O que vai acontecer? Ela não vai ovular. Ou simplesmente uma pessoa que come muito doce, muito farináceo. Isso aí pode interferir também com a ovulação. Muito bem. Aí ela não ovula, por algum desses motivos, um ou mais deles. Não sente se ovulou, se não ovulou. Mas, ao não ovular, não produziu o corpo lúteo. Não tem a casinha vazia do óvulo que ovulou. Lembra? Você teria o estrogênio estimulando os folículos ovarianos, e dentro dos folículos tem óvulos. Esses óvulos vão se desenvolvendo, vão até chegar a fazer pressão para fora
da parede do ovário, só que nenhum deles vai romper essa parede do ovário. Nenhum rompeu. O pico de estrogênio foi embora, não tem um pico de progesterona, não tem nenhuma progesterona porque não teve a ovulação, não teve a feridinha lá do óvulo que saiu, não teve a casinha vazia do óvulo que ovulou, ou seja, o corpo lúteo. E agora, você está numa situação onde a balança está só para um lado. A balança só está para o lado do estrogênio. O estrogênio não está aumentado. Os níveis de estrogênio não estão mais elevados que o normal. Você vai fazer o exame de sangue, vamos ver os teus hormônios, vamos ver o teu exame de sangue. Faz os níveis de estrogênio perfeitamente normais. Por quê? Porque diz assim, fase folicular é tanto a tanto, pico ovulatório é tanto a tanto, fase lútea é tanto a tanto, e está tudo de tanto a tanto. Porque não é que ele está elevado, ele está desproporcional. Você não tem mais a progesterona, porque não teve ovulação. Você não tem mais a outra força hormonal que atuaria em sentido ao mesmo tempo oposto e complementar. Vamos lembrar uma coisa. No cérebro, a progesterona acalma, o estrogênio estimula. Lembra disso? Você só tem o estrogênio, você não tem a progesterona. Você só tem a parte que estimula e não tem a parte que acalma. Ou seja, aquilo na primeira fase do ciclo menstrual, aquele estímulo legal, na segunda fase deveria ter a progesterona para dar aquela baixada de bola para o ciclo fazer isso aqui, ó. Só que agora não tem a progesterona, porque você não ovulou. Fica só a persistência daquele efeito estimulante. Não importa se o estrogênio está normal, não aconteceu a progesterona. E aí o que vai acontecer? Esse cérebro, agora tão estimulado, começa a ficar mais irritável. Qualquer coisa, fica nervosa. Qualquer coisa, parece que você quer matar um. Entendeu? A chamada TPM tem a ver com isso. Muda o humor. Sem uma sensibilidade extrema. Se você sofre de uma doença que compreenda um estado de hiperatividade no teu cérebro, por exemplo, a enxaqueca, mas não só a enxaqueca. Você agora tem um ambiente que não apareceu o calmante naquela fase, não apareceu a progesterona. Você só tem o estímulo do estrogênio. Então o que vai acontecer? Um aumento das dores de cabeça. Então nessa fase, quanto mais perto da menstruação, mais vai se sentir esse desequilíbrio. Porque é quando deveria existir a progesterona, mas ela não está existindo. Então esse, em suma, é o problema da dor de cabeça menstrual e o problema do humor que não fica legal quando a pessoa sofre de TPM. Claro que não é o único sintoma. Você só tem um estrogênio ali, mês após mês, vamos dizer. E esse estrogênio está desproporcional. E o estrogênio tem uma ação no útero. Qual é a ação no útero? Fazer com que o endométrio, aquela camada interna, as células se multipliquem, se dividam e enfim, cresça. Esse endométrio de tanto crescer, porque então não parou, não teve a progesterona para fazer ele parar de crescer. Ele só se multiplica e se divide. Não tem a progesterona para diferenciar, não tem a progesterona para segurar. Lembra que a progesterona beneficia, favorece
a vascularização e a oxigenação, a nutrição do endométrio, não vai ter esse benefício a mais. Tá lá aquele endométrio crescendo, crescendo, crescendo. Ou seja, a qualquer momento esse endométrio pode descamar. Conclusão, a menstruação fica irregular. Você não sabe mais quando menstrua. Desceu 2 vezes esse mês, desceu cada 20 dias, e às vezes pode descer muito sangue. Entendeu? Ou ficar muitos dias, vai ficando menstruada lá um tempão. Fica aquele resquício de menstruação, ou fica muita menstruação. Isso depende de cada pessoa, depende como é que estão esses hormônios ali. Mas, em geral, dá para você entender o que eu estou falando. Dá para você entender hoje, com essa aulinha, por que tem esses sintomas. Por que esses sintomas ocorrem. Entendeu? Então, você precisa entender que tudo isso tem um motivo, esse desequilíbrio hormonal. O que fez esse desequilíbrio acontecer? Pílula, estilo de vida, sono. Sono pode não fazer você não ovular. Exercício de mais, exercício de menos. Emoções. Na verdade, todas aquelas emoções negativas são traduzidas para o nosso cérebro como um estado de luta ou fuga. Não sei se você sabia disso. As áreas mais primitivas do cérebro, que é quem vai realmente comandar essa parte hormonal, elas entendem, às vezes, aquela pessoa que está querendo te sacanear, sei lá, ameaça de desemprego, enfim, cada pessoa tem o seu problema, como um bicho querendo te caçar. Assim que é a coisa, porque nós herdamos essa área primitiva do cérebro de ancestrais que nos antecederam, fica difícil, mas você está entendendo, não vem da gente, isso aqui deriva de antepassados nossos, e é isso que comanda o que vai acontecer em função das emoções. Você sente isso, você racionaliza, tudo bem, mas tem uma parte ancestral no cérebro que enxerga isso como uma situação de luta ou fuga. E aí, o que acontece numa situação de luta ou fuga? Você precisa lutar ou fugir. Não é uma boa hora para engravidar, não é uma boa hora para, portanto, ovular. Então, também não vai ovular. E isso está acontecendo mês após mês. Um mês que você não ovula, não acontece nada. Mas isso acontecendo direto, mês após mês após mês, uma outra coisa que pode acontecer, lembra daquele endométrio que o estrogênio faz crescer? Endométrio é aquela camada interna do útero que na menstruação descama. Mas enquanto isso ele está crescendo, crescendo, crescendo. Muito bem. Esse endométrio, ele pode começar a crescer para dentro da camada muscular do útero. Você tem o útero. No útero tem uma grande camada muscular. Tem uma camada externa, tem uma camada muscular, afinal ele vai contrair para nascer o bebê, então tem uma baita de uma camada muscular. E tem a camada interna, que é o endométrio. Essa camada muscular não é para ter endométrio se infiltrando lá dentro, mas esse endométrio pode se infiltrar por causa de tanto que ele está crescendo, por ação desse desequilíbrio hormonal, só estrogênio. E aí ele cresce para dentro. Quando vai descamar, quando vai sangrar para dentro da camada muscular. Sangue no músculo dói. Cólica. Então, gente, tá dando para explicar tudo o que acontece na menstruação. Aí dá para explicar o inchaço. Porque só tem o estrogênio para reter o líquido, não tem a progesterona para enxugar o líquido retido. E até coisas mais chatas que podem acontecer nas mamas e tudo mais, porque você só tem a ação
do estrogênio, proliferando as células mamárias e não tendo a contrapartida da progesterona, mandando essas células agora se diferenciar, não serem células indiferenciadas e serem sim as células mamárias que elas nasceram para ser. Não está tendo essa progesterona. Então, você precisa dos dois. E o que está acontecendo no mundo atual? As pessoas não sabem nada disso que eu estou falando. Não guiam a vida em cima dessa verdade, em cima desse fato da vida. E assim, elas dormem a hora que elas quiserem. Ah, você vai à faculdade de medicina. Tudo que você não aprende é dormir. Então, vai esperar que o médico saiba te explicar alguma coisa de sono? Boa sorte. Então, de onde você vai aprender? O próprio formador de opinião na área de saúde não dorme. Não acha que dormir é coisa de preguiçoso que não quer dar plantão. Não tem. Então, você precisa começar a se conscientizar que você é que se cuida. E sabe o que é triste? As adolescentes, ou pré-adolescentes, estão com 11, 12, 10 já não é pré-adolescente, mas já tá começando a ter adolescência já, praticamente, mas não é isso não é onde eu quero chegar. Na pré-adolescência, é uma época de pico de comer porcaria. Ah, mas é o doce, é o brigadeiro, é a festinha, direto, festinha. Na escola, só doce. Quando não tem festa, que é todo dia, porque fez aniversário, tem tantos alunos ali, naquela classe, na classe ao lado, sempre tem um aniversário, no mínimo um aniversário. E aí todo dia se come isso. E quando não tem nenhum, tem na sobremesa, tem no suco doce. Não se bebe água. E se quer ter saúde. E se criam coisas mirabolantes. Gente, é tão mais fácil tentar entender que nós precisamos do básico: sol, ar livre, sono, comida de verdade, exercício normal. Pode ter uns piques, tudo bem, mas não precisa ser exagerado. E principalmente não, mas também uma boa gestão das emoções. Ninguém ensina isso pra gente. A gente só aprende a ficar ansioso. Então a menina, ela começa a perceber que quando ela fica ansiosa, ela é recompensada. Olha, a prova que era daqui a 3 semanas, agora vai ser para daqui a 1 semana. Aí tem que ficar todo mundo muito nervoso. Se tiver uma pessoa lá que não fica nervosa, só pensa, legal, daqui a 1 semana, então o que eu vou fazer? Eu vou planejar meu estudo. Esta pessoa que parece que está com a cabeça fresca, ela é punida, ela não é recompensada. Vai ficar confundida com uma pessoa que, tipo, não está nem aí. Não... Será que você não entendeu a gravidade da situação? Tá todo mundo pilhado agora. Quem ficar mais pilhada é quem a sociedade vai recompensar mais. Ai, meu Deus do céu, a prova, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, na verdade, o que você está fazendo, a tua reação de luta ou fuga, na parte primitiva do teu cérebro, você está alimentando ela e essa alimentação, ela não para, existe a plasticidade neuronal. Lembra que a gente fala isso na dor crônica, a gente fala isso na enxaqueca. A gente fala que o percurso da condução do impulso nervoso pelas vias neuronais vai sendo facilitado cada vez que esse percurso é feito. Então você fica pilhada hoje, fica pilhada amanhã, fica pilhada... Daqui a pouco você fica pilhada, não precisa mais nada, só
Só pensar assim, alguma coisa que você já fica pilhada, entendeu? Então, e aí eu li rápido aqui a Alessandra falando, eu sou viciada em açúcar. Isso é uma verdade maior que a Alessandra consegue sequer imaginar. Aí ela assiste essa live e ela fala assim, eu vou parar, não quero mais ficar comendo açúcar. Eu descobri que eu sou viciada. E não consegue. A gente se faz de tão consegue tudo. Não consegue. A gente tá viciado. É difícil, é muito difícil. Então, a raiz, assim, de uma maneira muito simplista, talvez depois, daqui a pouquinho, a gente tenta complicar um pouco, se vocês toparem. Mas assim, para uma aulinha de o que fazer, o mais abrangente é começar a pensar na próxima geração. Então, claro que vai ter gente jovem assistindo, tem que conhecer isso para saber que, olha, a hora que você dorme importa. O que você come e deixa de comer, tuas escolhas importam. Agora, você começa a falar de pílula anticoncepcional, aí é uma baixaria. Porque a pílula, por definição, é um anovulatório. E eu acho que aí agora vale a pena falar 1 minuto, se vocês toparem, do problema do ovário policístico. Não estava na programação, mas fica de bônus. Vamos fazer o bônus, vocês topam? Vamos rapidinho, ovário policístico. Quando você está naquela fase inicial, tem o estrogênio, o estrogênio está sendo produzido por ação do FSH, hormônio folículo estimulante, e vai sendo produzido em quantidades cada vez maiores. O estrogênio tem uma ação de fazer os óvulos dentro desses folículos crescerem. Cada dia que passa, esses óvulos vão crescendo dentro do ovário, de algumas unidades, algumas centenas. E aí, a cada mês. E aí, chega uma hora que eles chegam a fazer até uma pressão na parede, uma pressão para fora na parede, como se fossem pequenas bolhas que podem ser vistas, inclusive, a olho nu, algumas até grandinhas, entendeu? Médico não fala bolha. Você nunca vai ver um médico falando bolha. Médico fala cisto. Então, um médico, quando fala aquilo, eu estou vendo umas bolinhas nos ovários, ele não está vendo bolinha, ele está vendo pequenos cistos. Quando alguém fala, você tem um cisto no fígado, um cisto renal, quer dizer que ele tem uma bolha dentro do rim, é isso? É grave? Não, é uma bolha d'água, deixa quieta lá. Bom, mas tem umas bolhas grandes, enormes, e interfere com a função. Mas não estou falando disso, estou falando dessas pequenas bolhas no óvulo, no ovário, que são os óvulos tentando fazer pressão para fora. Essas bolhas chamam cistos. A pessoa vai fazer um ultrassom e aí aparece as bolhas. Então eles vão falar assim, encontrei cistos. Encontrei ovários micropolicísticos. O que quer dizer isso? Micro, pequenininho, poli, muitos, císticos, bolhas, ovários micropolicísticos. Tinha muita bolinha pequena no ovário. O que quer dizer isso? Que tinha muito óvulo ali tentando fazer pressão para fora. Dependendo da fase do ciclo menstrual que essa ultrassonografia está sendo realizada, é absolutamente normal e esperado. Olha, encontrei vários micropolicísticos. Que bom, a pessoa estava para ovular mesmo. A pessoa normal até ovulou um dia lá, no 14º dia. Mas se fizer isso logo antes, você vai ver, talvez, no ultrassom, vários micropolicísticos. Enfim, onde eu quero chegar?
O problema todo se resume ao fato que não ovulou, ao fato que aquelas bolhas não estouraram, nenhuma delas estourou, portanto deveria ter uma estourado. Aquela casinha vazia da bolha estourada devia produzir progesterona. Essa progesterona absorveria as outras bolhas, os outros óvulos que estavam tentando ovular acabariam sendo reabsorvidos. Mas nada disso está acontecendo. Então todo mês começa a crescer mais bolha lá e não ser reabsorvida. Fica dentro do teu... Não sei se cortou. Eu disse que vai ficar um cisto roto. Aí é uma emergência médica, tem que operar. Mas não é sobre isso que eu estou querendo te explicar. Porque o cisto não explica nenhum outro sintoma. Quem explica o sintoma é aquilo que eu já falei antes, que é a dominância estrogênica. Não teve a progesterona, só teve o estrogênio. E aí tudo aquilo que eu falei acontece. E aí tudo aquilo que eu falei, dores de cabeça, TPM, inchaço, retenção de líquido, menstruações irregulares, sangramentos excessivos, sangramentos muito demorados, alterações de humor, etc., acabou sendo chamado de síndrome dos ovários policísticos. Você está vendo que é aquele conjunto de sintomas que eu já descrevi antes na live, na aula. Foi descrito? Está descrito. Aí alguém chegou e falou assim, ó, síndrome dos ovários policísticos. Síndrome, em medicina, quer dizer um conjunto de sintomas que segue um padrão. Segue sempre esse tipo de padrão. E, de fato, é aquela coisa da TPM, dor de cabeça, menstruação irregular, inchaço, enfim, que eu já tinha falado. E os cistos nos ovários. Eles chamaram de síndrome dos ovários policísticos. Conjunto de sintomas, o síndrome dos ovários policísticos. Por exemplo, a enxaqueca também é um conjunto de sintomas. Enxaqueca é uma síndrome. Por quê? Porque tem um monte de sintomas que seguem um padrão. Dor de cabeça, enjoo, vômito, aversão à claridade, aversão ao barulho, aversão aos cheiros. Não precisa ter todos, mas segue um padrão previsível. Síndrome. Podia chamar de síndrome da cabeça que dói. Nada importa. Claro que tem casos de enxaqueca que nem tem dor de cabeça, tem só a aura. Mas o cara podia chamar de síndrome da cabeça que dói. No caso, voltando aqui, eles chamaram de síndrome dos ovários policísticos para esse conjunto de sintomas. Que o ovário tem a ver, que o ovário policístico tem a ver com a causa de todos esses sintomas? Pergunto eu para você. Espero que você esteja me respondendo. Nada. Porque pelo que eu expliquei até aqui, o ovário que está formando esses cistos é mais uma mera vítima dessa situação toda que compreendeu uma falta da progesterona, porque você não ovulou, e uma predominância do estrogênio, ou dominância estrogênica. Deu para entender aí o ovário policístico, que não serve para nada? Aí o pessoal dá tratamento. Qual é o melhor tratamento? Pelo que nós acabamos de explicar nessa aulinha. Estilo de vida. Foi falado. Por quê? Porque é o que pode influenciar a ovulação. Você quer normalizar a ovulação para voltar a produzir a progesterona na fase lútea. A fase de depois da ovulação. Do corpo lúteo. Ter corpo lúteo. Ter um corpo lúteo robusto que produza bastante progesterona para contrapor a primeira fase do estrogênio. Então, a gente tem que pensar em sono, alimentação, gestão do movimento, gestão das emoções. Sabe o que o pessoal faz? Joga a pílula. Joga a pílula anticoncepcional. Por quê?
Porque pelo menos aí você criou um tamanho barulho hormonal que essa orquestra toda de hormônios não sabe mais o que fazer. Vou explicar melhor. Os hormônios, estradiol, estriol, estrona, testosterona, dihidrotestosterona, dihidroepiandrosterona, progesterona, pregnenolona, enfim. Eu dei uma resumida simplista na situação hormonal para você conseguir seguir um pouco. Mas, na verdade, é uma orquestra de hormônios que se intercambiam, se transformam uns nos outros, comunicam uns para os outros coisas. Essa orquestra não está legal. Mais ou menos o que eu resumi para você durante a explicação anterior. Não coloquei esses outros hormônios na jogada, mas poderia ter colocado, mas a live ia durar mais. Chega uma hora, é como uma orquestra que tem instrumento desafinado. Tem um instrumento desafinado. Por exemplo, vamos voltar para o simples. Não teve a progesterona. E aí ficou tudo desafinado ali, algum instrumento. Tá, o instrumento desafinado tá enchendo o saco, tá ouvindo uma coisa muito chata naquela sinfonia que era para ser bonita. Ela tá te incomodando. Esse incômodo é teu sintoma. É o ovário que tá com cisto, é a cabeça que tá doendo, né? Piora na fase menstrual, pela explicação que eu dei. É a retenção de líquido, é a menstruação irregular. Esse aqui é o incômodo. É aquele som desafinado da orquestra que está realmente incomodando. E aí a maestrina, que é você, fala, pessoal, vamos fazer o seguinte. Tá muito chato esse barulho aqui desse instrumento desafinado. Nós vamos pegar esse outro instrumento que está afinado, ou que pelo menos não está desafinado, pede para esse instrumento aqui tocar bem alto, alto o suficiente para que aquele outro instrumento que está desafinado não possa ser ouvido mais pela plateia. Daí agora o que vai acontecer? Aquele instrumento, por ordem da maestrina, começa a tocar muito alto, e abafa o som daquele instrumento desafinado. Ele parou de te incomodar. Você só tem aquele outro agora. Só que você não tem mais a mesma música. Mudou a música. Não é aquilo que foi composto. Não foi para isso que o compositor fez essa sinfonia. Então você vai ter uma música diferente, uma música distópica. Ah, mas eu não tenho mais o cisto. Eu não tenho mais risco de romper meu cisto. Que bom. Vive assim. Então, de novo, que nem eu falo, você vê minhas postagens, né? Toda hora eu falo, hábitos e estilo de vida, hábitos. Nós temos que juntos pensar nisso. Por isso também que eu tenho um curso sobre mudança de hábitos e estilo de vida. Você tem que sair daqui, ir lá no meu perfil, clicar no curso e pensar muito seriamente em começar a se inscrever nesse curso. Porque é lá que você vai aprender isso. Não vai ser... Não estou me desmerecendo como médico, não estou dizendo que eu não vou cuidar. Eu estou dizendo que não basta a ação médica. Precisa também entender muito bem como melhorar sono, alimentação, gestão do movimento e gestão das emoções. Acho que o principal recado era esse, pessoal. Tinha uma pessoa da Noruega que a gente ficou falando no começo da live, e lá, quando a live ainda nem tinha começado, era 00:53. Então o horário do Brasil era 7:53. Então lá era 00:53, 10 para 1.
a pessoa tinha que dormir. Ela falou, nossa, eu não vou conseguir, porque eu não vou salvar essa live. Mas eu vou deixar para quem é da Europa até amanhã. Então aproveita e assiste. Quem não assistiu, assiste de novo. Vamos entender isso de uma vez por todas e nos conscientizar. Tudo bem, eu como médico tenho muitas ações que posso fazer para você. Aliás, muito mais do que o que eu falei aqui. Porque a gente pode ter uma granularidade muito maior do desequilíbrio hormonal ou do equilíbrio, fazendo alguns testes hormonais na saliva e não no sangue, que infelizmente não se faz tanto quanto deveria fazer. Mas a gente faz nos pacientes, nas pacientes, nos pacientes. E aí a gente descobre muito mais coisa e muito mais vertentes de tratamento. E esse tratamento raramente, muito raramente, passa por uma modulação hormonal onde eu vou te dar hormônio. Esse paternalismo não é o mais comum, não. O mais comum, às vezes, eu tive um caso agora recente, que foi um remedinho natural, que ajudou aquela pessoa com sintomas que, se bobeasse, ia falar que aquele hipotireoidismo, que basta dar um pouquinho de T3, T4, que vai melhorar. Quando, na verdade, era um tipo de um problema numa glândula que estava produzindo muito pouco de um hormônio chamado aldosterona, que a gente viu isso na saliva dessa pessoa. Então, talvez um pouco mais de tempo para nós médicos nos dedicarmos a uma análise dos hormônios na saliva das pacientes. Bom, enfim, tô me desviando aí do tópico, mas eu espero que todo mundo tenha gostado da aula de enxaqueca menstrual. Vou deixar salvo até amanhã de manhã, horário do Brasil. Então, quando for umas 7 horas da manhã, por aí, eu devo terminar essa live. As aulas hormonais vão ficar no meu curso. Você que não está no meu curso ainda, deve se inscrever. Se você gostou dessa aula, lá tem um monte de aulas, entendeu? Então não perde teu tempo, a gente vai se encontrar juntos lá também. Aqui a gente fala um pouco mais superficialmente, mas lá você vai ganhando controle sobre a tua saúde, você vai ganhar controle sobre, enfim, teus sintomas e entender exatamente como que isso pode influenciar o teu bem-estar. Eu vou me despedir de todo mundo, são agora 8h54 da noite. Tem uma caixa de perguntas que eu abri lá nas minhas stories, quem ainda quiser fazer. Estou gostando de ver quantas perguntas eu recebo. Enquanto eu tiver muitas perguntas, nós vamos estar colocando a caixinha, vamos estar respondendo. Enfim, vamos entender cada vez mais para ter cada vez mais saúde, tá? E tudo se resume aos nossos hábitos e estilo de vida. Lembra disso sempre. Um grande abraço e boa noite.